Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Contexto Bíblico. Hoje o tema é a doadora confiante. Então, vem comigo! A lição dessa semana começou com uma tirinha bem interessante. Num diálogo, duas mulheres conversam sobre o amor de Deus acima de todas as coisas e as consequências disso. Deus é a fonte do amor e viver esse amor afeta toda a nossa vida, nos levando a ver o mundo com uma outra perspectiva e influenciando nossos pensamentos e ações. O texto-chave da semana conta a história de Elias e a viúva de Sarepta. Deus disse a Elias para ir até Sidom, onde encontraria uma viúva que daria comida a ele. Chegando no local determinado, o profeta encontrou uma mulher, mas a única coisa que ela tinha era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias disse a ela que fizesse o pão e que o servisse primeiro, para depois se alimentar e alimentar seu filho. Se fizesse isso, a farinha e o azeite não mais faltariam em sua despensa. A mulher confiou no profeta e fez como ele pediu. Quanta fé, não? No domingo temos a comovente história de Valentina, uma mulher que andava 15 quilômetros para ir à igreja durante o conflito armado na Geórgia, em 1993. Com a escassez de alimento, a fome reinava. Em determinado sábado, ao final do culto, sua amiga Maia ofereceu a ela um pão. Valentina ficou reticente em aceitar o presente por pensar que poderia faltar para a amiga, e ela propôs então dividir o pão. Ansiosa já para chegar em casa e saborear metade do pão que haviam ganhado, Valentina e seu esposo Pavel passaram por uma senhora idosa que pediu um pedaço de pão para comer. Sem pensar duas vezes, Valentina doou aquele pão que ela guardava na bolsa e viu aquela senhora derramar lágrimas enquanto aceitava o presente. "Não como há 3 dias, você me salvou da morte", disse a senhora. Mas que história! Anos depois, numa entrevista, Valentina disse: "Demos a única coisa que queríamos acima de tudo para aquela senhora e salvamos sua vida. Foi um sacrifício real e nos deixou mais felizes do que nunca." Isso é doar. É sair da sua zona de conforto, confiando que a minha doação não afetará a minha sustentação. É salvando outros que a gente se salva. Por conta de decisões erradas de seus governantes, Israel havia se afundado em idolatria. Elias orou ao Senhor e, em resposta, Deus o enviou ao rei Acabe com uma profecia: nem chuva nem orvalho cairiam sobre Israel enquanto não fossem anunciados pelo profeta. O tempo foi passando e a chuva não vinha. Dispostos a aplacar a ira dos deuses, o rei continuava oferecendo ofertas de sacrifício cada vez mais custosos, mas nada adiantou. Aqui está a diferença entre as ofertas pagãs e as estipuladas por Deus. Enquanto as ofertas pagãs se concentram em oferecer sacrifícios para receber benefícios, as ofertas regulares de Deus sempre acontecem após a bênção, como forma de reconhecimento e gratidão. Nas ofertas pagãs, o foco é o ser humano, o seu esforço. Nas ofertas de Deus, Ele é o foco e, portanto, o mérito é todo dele. Deus escolheu a pessoa mais improvável para alimentar o profeta, demonstrando seu poder provedor, mostrando o que ele pode fazer quando confiamos nele. A viúva só tinha mais um punhado de farinha e azeite, a última refeição antes da morte, mas ela foi convidada a confiar. Deus ordenou: não tenha medo. Em outras palavras, confie. O detalhe é que a ordem divina era para que Elias fosse servido primeiro e só então ela e o filho. Aqui Deus quer nos ensinar que sempre que o colocamos em primeiro lugar, nós mesmos somos abençoados.
Deus não poderia ter escolhido uma pessoa rica para sustentar Elias? O que Deus estava ensinando ao escolher a viúva pobre? Vamos ao momento hipertexto da semana. Em Deuteronômio capítulo 11 apresenta os benefícios da obediência de amar a Deus sobre todas as coisas. Já no capítulo 28, a Bíblia mostra as consequências da desobediência. O terceiro texto mostra que, porque Ele nos ama, sua repreensão e disciplina existem para que possamos nos arrepender. O texto seguinte diz que quando clamamos ao Senhor em humilhação e verdadeiro arrependimento, Ele vem ao nosso socorro. Em Mateus 6,33 nós conhecemos: a Bíblia nos aconselha a buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Hebreus capítulo 13 diz que quando somos hospitaleiros podemos acolher anjos sem saber. Isaías nos ensina que o altruísmo traz luz à nossa vida e nos faz bem. Mateus diz que quando agimos em favor dos outros, fazemos como para o Senhor. Todos esses textos se conectam com o texto-chave da semana, pois todos falam sobre como a obediência em cumprir a vontade do Senhor, amando o próximo, pode beneficiar a nós mesmos. Nessa semana, a palavra da rede semântica é oferta. Então já faça aí as suas conexões para comentar no sábado. Colocar Deus em primeiro lugar é colocá-lo acima do eu e de qualquer coisa que possa concorrer com ele, seja tempo, negócios, sexualidade, fidelidade. Como disse Ellen White, aqueles que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o melhor são as pessoas mais felizes do mundo. O que vem primeiro determina o que valorizamos. Me chamou a atenção nessas citações que a viúva enfrentou uma suprema prova de hospitalidade, bondade e generosidade ao dar literalmente o único alimento que tinha ao profeta. É interessante perceber que depois dessa prova, a viúva não ficou rica, repleta de bens, mas preservou o que ela tinha de mais valioso: a sua vida e a vida de seu filho. Todos os que passam pela prova, manifestando solidariedade, recebem grande bênção. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu já te peço, já deixe aqui o like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para você sempre ser notificado quando a gente postar um vídeo novo aqui. Beleza? Então vai lá, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que foi que te chamou mais a atenção na lição dessa semana. Deus abençoe você. Até mais. Tchau.